Fala galera, tudo certinho? Neste vídeo eu quero fazer uma demonstração de tutorial em como fazer a reprodução de um desenho em técnica de perspectiva. No caso, a paisagem aqui da cidade de São Paulo, a Serra do Mar e o litoral. Assim como eu fiz o esboço a lápis de uma parte dessa paisagem aqui nesta imagem. Para isso, você vai utilizar apenas um lápis, uma borracha e uma régua. E vou fazer a demonstração utilizando essas canetas para desenho neste pedaço de papel, com a área urbana da cidade atualizada, já que essa original veio da revista História em Quadrinhos sobre o engenheiro Billings ainda na década de 1960. A cidade cresceu e agora nós vamos demonstrar como reproduzir isso num pedaço de papel, ok? Então vamos lá. Então vamos começar. Primeiramente, você pode utilizar qualquer tipo de folha que sirva para desenho, uma folha sulfite ou uma folha do caderno mesmo. Aqui eu estou utilizando uma folha de bloco de anotação de 80 por 85 milímetros, tá? Mas você pode fazer numa superfície maior, desde que respeite as proporções que eu vou indicar aqui na folha. Então, eu, em primeiro lugar, fiz marcações, aonde aqui mais ou menos na metade da folha, tá? Então, eu fiz a marcação aqui de 40 milímetros no rodapé. Depois, 2 centímetros acima, fiz outra marcação. E depois, outros 4 centímetros acima desta, fiz uma terceira marcação vertical. Aqui nas bordas, eu fiz outras duas marcações, de 20 e 40 milímetros. E a mesma coisa aqui do lado direito, de 20 e 40 milímetros. Para quê? Para que agora eu possa fechar uma figura geométrica ligando os pontos. Então, aqui, uma primeira marcação, que vai ser a parte inferior da caixa. Depois, a segunda marcação, que é a parte superior da caixa. E fechando o eixo aqui. Em cima, na parte superior, a gente vai fazer o que a gente chama de ponto de fuga. Então, a parte superior da nossa caixa. Esta é a base para nós fazermos a reprodução da paisagem. E agora é a parte mais artística que segue em nosso vídeo tutorial. Então, para começar a parte artística do desenho, sempre comece pelo fundo. O fundo é a parte superior aqui da figura. E neste caso, nós vamos representar a Serra da Cantareira por ela ser um divisor natural dos limites aqui da cidade de São Paulo, tá? Então, eu estou usando aqui a caneta mais grossa para representar aqui no sentido noroeste em como a gente pode fazer a representação das montanhas. Aqui eu vou fazer inclusive o Pico do Jaraguá, tá? Então aqui o Pico do Jaraguá e o restante da Serra da Cantareira, para nós começarmos. Então ela vai aqui sentido noroeste e aqui a gente completa a imagem. Ok?
O próximo plano, vou usar uma caneta um pouco mais fina para representar a bacia do rio Tietê e Pinheiros aqui. Novamente no sentido noroeste, eu vou representar aqui o Alto Tietê com uma linha que passa pela cidade de São Paulo e depois vai para o interior. Mais ou menos aqui nessa altura é onde hoje é o Cebolão, então vai ficar a parte do rio Pinheiros aqui, até chegarmos ao tronco Jurubatuba e Guarapiranga. Então aqui eu já posso representar para vocês as represas, como elas são. Vou fazer primeiro a Guarapiranga, porque ela é menor. Então ela faz isso aqui. Não tem problema se sair um pouquinho fora da caixa, vocês vão entender depois o porquê. Então aqui a nossa represa Guarapiranga. E na sequência a Billings. A Billings ela tem vários bracinhos, então é um pouquinho mais complexo de se fazer, tá? Estou reproduzindo aqui a imagem que eu vejo lá no bloco do desenho original. Então aqui tem mais uns braços. Braço leste. Braço sul. Então, mais uma vez aqui, que é o braço do Rio Grande, vai lá para Santo André, até chegar Rio Grande da Serra, esses lados, e de volta aqui ao corpo central, onde a gente tem mais os braços aqui até voltar a chegar no original, ok? Então, a parte da represa Billings, e também tem o reservatório Rio das Pedras, um menorzinho aqui nessa área. Fica bem na beirada aqui da tem uma conexãozinha aqui. Então, essa parte das represas agora já está montada. Vamos agora fazer os demais planos. Agora, para representar a Serra do Mar, eu vou usar a caneta mais grossa que eu tenho aqui para fazer tanto a linha de base quanto a parte superior. Então, para isso, eu vou novamente usar a referência do desenho maior. Tá? Aqui seria parte do divisor de águas. Pronto. E a base da Serra do Mar, que aí depois a gente representa parte do litoral e o oceano, mais ou menos acompanhando aqui a linha superior. Então pode até fazer uma sobreposição, porque essa sombra depois ela vai ser importante para a gente
dá o destaque do desenho tridimensional. E agora, por último, a parte do litoral em si, tá? Então, a parte que nós vamos fazer aqui do oceano, vamos fazer também o litoral de Santos aqui, que é um pouquinho mais complexo, que é a Ilha de Santos. Às vezes pode ficar um pouquinho fora de escala, mas não tem problema, tá? Que a gente está querendo fazer uma demonstração. Então, aqui toda a parte do litoral e depois o estuário de Santos, onde tem o porto. Então, toda essa parte aqui vai depois representar o litoral e daí a gente faz toda a parte do oceano na parte inferior mesmo. Agora, usando a régua, eu vou fazer a parte da usina de Cubatão com a queda d'água por tubulação, que a gente costuma ver da estrada, usando a régua, tá? Então, essa parte aqui, vou usar uma caneta um pouquinho mais delicada para fazer essa demonstração dessa área, aonde hoje é a parte da usina hidrelétrica de Cubatão, a partir do aproveitamento da energia potencial gerada pela Billings e também a usina de Rio das Pedras aqui, tá? Então, aqui na parte superior até a gente pode fazer algo parecido com uma construção, que é a casa de máquinas, e aqui na parte inferior também, a parte da usina. Ok? Agora, prestem bem atenção em como eu vou fazer a parte da sombra que vai representar a Serra do Mar, utilizando também uma caneta mais grossa. Então aqui eu vou começar a demonstrar como a gente pode fazer a parte da Serra do Mar ficar com esse aspecto de serra e dar o efeito 3D. Tá? Então vai seguindo a orientação do desenho, às vezes um pouco mais escuro, às vezes um pouco mais claro, até chegar aqui. Então já temos uma primeira parte. E aqui a segunda parte. Então toda essa área aqui, cabeceira da serra e a vertente da escarpa da Serra do Mar, que é o nome correto que a gente usa para poder designar essa formação natural. Ok? Para a parte sul do Planalto de São Paulo, vou usar uma caneta mais fina para representar justamente as áreas ainda preservadas, como está no desenho original. Tá? Por que eu estou usando mais fino? Porque eu vou distinguir depois as áreas de mata com a área urbana utilizando texturas diferentes. Então aqui estou usando uma textura mais fina para representar a área de mata. Nem toda a área aqui vai ser mata, mas eu vou representá-la aqui primeiro. E aí depois vocês vão comparar com a parte da área urbana para distinguir o que é cada um. E aí para isso eu vou usar texturas diferentes.
tá? Então, toda essa parte aqui é uma parte ainda preservada. Vou tentar atualizar mais ou menos como é que está hoje essa área. E aqui na parte do litoral também dá para fazer a mesma coisa, tá? Porque nem toda a área do litoral também está ocupada por área urbana. Então dá para usar a mesma textura aqui, no caso uma caneta mais fina, no caso do lápis usa um lápis mais apontado, mais fino, para representar justamente a área de mata. Tá? Então toda essa parte de mata sendo representado aqui. Aqui também tem um pouco. Né? Esse braço aqui, altura de Paranapiacaba. Enfim, então aqui parte de mata. Já tá dando aqui para mim, pelo menos, não sei para vocês, esse efeito tridimensional. Tá? Depois agora a gente vai representar com uma outra caneta a parte da área urbana agora. E agora a parte da área urbana. Com uma caneta um pouco mais grossa, eu vou aqui fazer a representação da área urbana da cidade de São Paulo. Então toda a área urbana de São Paulo já está aqui representada com uma caneta mais grossa, justamente, né, para representar aqui a nossa cidade. Então toda a cidade de São Paulo aqui, Marginal Tietê, toda essa parte aqui vai estar devidamente representada, até as franjas aqui da cidade, né, parte da periferia, tudo. Então toda essa área urbana, eu estou fazendo desenhos mais ou menos arredondados para representar como é que é visto a mancha urbana, como se estivesse vendo do alto, tá? Ou numa imagem de satélite que seja, né? Enfim, então toda essa parte aqui urbana da cidade, inclusive, né, na beira da represa, lembrando que o desenho original ele foi feito na década de 60, a cidade era muito menor em tamanho de território, né? Agora a gente praticamente vê toda a área do Planalto de São Paulo ocupada, aqui toda a área leste, né, da cidade, tá? Então toda essa parte aqui praticamente ocupada por área urbana. Aqui é a continuação do Tietê, né, o Alto Tietê, Guarulhos, essa parte aqui que é mais leste, né, zona leste da cidade. Aqui é a parte oeste, né, onde está Osasco e cidades próximas. E também a periferia sul aqui da cidade, né? Então, onde está a nossa escola aqui, mais ou menos, ó, tá? Então, estou representando aqui, inclusive aqui Interlagos, ó, toda essa parte aqui já bem urbanizada. Grajaú, zona sul, periferia. Então, isso aqui vai ficar com contraste, ó, tá vendo? Com a área de mata que está representada com outra textura. Tá, então aqui já é mais periférico. Essa parte aqui. Então é isso, ó. Tá ok? Então só para completar aqui. Então agora está representado São Paulo. Agora eu vou tentar fazer também a parte do litoral, tá? Então aqui em Santos, Santos está praticamente tudo urbanizado. Só depois usar uma outra cor para fazer a parte dos morros. Aqui Cubatão, São Vicente. E aí toda a parte do litoral aqui
já densamente ocupada, né? Principalmente por imóveis de veraneio, né? Então, se a gente for olhar na imagem de satélite, a gente vê a mancha urbana aqui nessa área do litoral também. Tá vendo? Então essa parte aqui de Santos, tá? Eu vou só depois fazer os morros aqui na parte central da ilha de Santos e Guarujá. Aqui Guarujá. Pronto, agora já está representado aqui mais ou menos como é que é a área urbana aqui, tanto do litoral quanto de São Paulo, certo? Agora eu vou usar um tom um pouco menor para fazer o fundo, as sombras do fundo, que são as serras que dão limite à cidade, tá? Então, percebam que ela tá num tom um pouco diferente da base, justamente para dar essa impressão de tridimensionalidade, tá? Então, essa parte aqui da serra, né, que, como eu falei, vai ser o nosso Jaraguá. Sempre acompanhando as linhas, tá? Para ficar assim mais ou menos coerente. Ó. Tá? Dá para fazer isso com lápis. Sempre aponta bem o lápis para dar assim diferença de textura, essas coisas, tá, gente? Enfim, ó. Então já dá para perceber bem ó, a diferença ó, da área urbana com a serra. Beleza? Vou agora fazer com a caneta bem fininha o, o oceano para representar o mar. Tá? Então, para representar o mar como se fossem as ondas aqui, mas bem delicado mesmo. Tá vendo? Beleza? Bom, agora eu vou fazer aqui alguns complementos. Os morros aqui de Santos. Aqui também mais alguma coisinha. Beleza? E já estamos finalizando o desenho. Agora eu vou terminar com o céu. Então agora a parte do céu. Usando uma caneta bem fina também. Tá pronto. Então esse é a nossa arte sobre perspectiva. E aí, gostou? Deixe seu comentário aí do que você achou. Valeu!